Eu venho à tribuna hoje, aproveitando o grande expediente, para apresentar um projeto que a gente vinha estruturando ele há alguns meses já. Estivemos, inclusive, em Porto Alegre, conversando com o prefeito Sebastião Mello e com o secretário César Schirmer sobre a forma como Porto Alegre vem lidando com a preservação histórica da cidade, sem perder e sem abandonar a questão do emprego, da renda, enfim, de toda a questão do desenvolvimento econômico. E nós pesquisamos legislações, vereador Cadori, e aqui quero lhe falar em primeira mão já. A gente estruturou um projeto de lei e acreditamos que ele esteja bem encaminhado para não ter inconstitucionalidade, mas a gente não sabe como vai ser o decorrer, até porque ele lida com a questão de impostos, e nós estamos fazendo um projeto de lei autorizativo para tentar auxiliar o Poder Executivo, inclusive, com essa legislação. Se no decorrer da tramitação do projeto e dos pareceres, o prefeito ou a prefeitura achar interessante, vereador Cadori, eu quero lhe dizer que eu não, em momento algum, eu me oponho a retirar o projeto, entregar ao Executivo e que ele venha de lá para cá, para que a gente tenha até uma celeridade e que a gente possa solucionar essas questões todas. O que a gente fez essa análise toda? Em primeiro lugar, a preocupação com a conservação dos prédios históricos da cidade de Caxias do Sul. E não só com a preservação dos prédios históricos, mas também com a utilização desses prédios, com a utilização perfeita desses prédios, né? Nós temos aqui um debate e uma disputa, muitas vezes, entre Compac, Poder Executivo, setor privado, setor público. Fica toda uma dificuldade, até porque a legislação ela é muito ultrapassada, ela não tem agilidade. O empreendedor não tem condições de fazer avançar as suas solicitações. Então, nós desenvolvemos um projeto de lei que ele prevê incentivos fiscais para quem ocupar prédios históricos na cidade de Caxias do Sul. E aí, essa estruturação toda, a gente pode perceber que a cidade tem diversos prédios que eles merecem ser preservados, porque eles guardam a história, a cultura e o resgate da cidade de Caxias do Sul. A gente percebe muito isso na Europa, em diversas cidades da Europa, praticamente todas, eu acredito. Vemos isso crescendo muito em Buenos Aires, né? O Puerto Madeira é um grande exemplo para quem conhece, né? Uma aula de recuperação de uma área totalmente degradada e que hoje ela serve como recurso para a cidade, porque a atração turística é gigante. O Uruguai trabalha muito isso, a ocupação de prédios históricos por bibliotecas, por lojas, por livrarias, enfim, as mais variadas situações. Porto Alegre começa a trabalhar muito essa questão. Muito essa questão. É só ver a recuperação que passa o Cais do Porto. Agora, outros setores da grande Porto Alegre começam a ser recuperados e, principalmente nesse momento, o centro histórico da capital. Então, essa legislação, é óbvio que ela precisa ser atualizada com um decreto municipal, a partir da aprovação dela, com isenção de taxas de IPTU, para quem tiver a ideia de ocupar um prédio desse e fazer a sua recuperação, porque hoje fica aquela situação, né? O prédio está lá abandonado, ele não gera emprego, ele não gera renda, ele não gera desenvolvimento econômico e na maioria das vezes, gera-se insegurança. Gera insegurança. É só nós pegarmos o que acontece na Avenida Júlia, um caso que é público, né, na casa da família Rigoto, tudo aquilo que acontece com relação a, inclusive, incêndio, né, que pode colocar em risco outros prédios próximos. Então, não existe um trabalho focado nisso, na oportunidade de geração de renda com relação ao que a gente percebe em outras cidades. Sem dúvida nenhuma, a consequência disso é geração de emprego, renda, desenvolvimento econômico, turismo, sem dúvida nenhuma, né, um incentivo ao turismo. Uma parte, E mais do que isso, a gente tem em Caxias do Sul alguns exemplos que eu acho que para nós muitas vezes passa desapercebido porque a gente vive aqui, mas se nós pegarmos, né, na 18 do Forte, nós tínhamos onde era a Companhia Vinícola Rio Grandense, hoje tem uma universidade. Olha o que seria esse prédio sem ocupação, com ocupação regrada e sem a sua ocupação. A antiga cantina Pão e Vinho,
Como é que ele estava até um ano atrás e como é que está hoje? É outro grande exemplo. Vamos um pouquinho mais para trás, o Centro de Cultura Ordovás. Como é que estaria o Centro de Cultura Ordovás hoje se não tivesse essa ocupação feita pela Secretaria da Cultura? A Biblioteca da Estação Férrea. Outro exemplo, estava caindo, não tinha nem telhado mais. E agora nós estamos numa outra luta, né, vereador Rafael, que é o prédio da Maesa, que também pode se enquadrar nisso. Mas a ideia desse projeto de lei é com que a gente possa oferecer em toda a cidade essas possibilidades das mais variadas formas e mais variadas localizações. Porque nós temos que nos preocupar, primeiro, com a preservação histórica. Nós estamos vivendo um momento de pandemia e a necessidade da geração de emprego, na busca pela renda, vai ser ainda muito maior. Então, por que o município não ser parceiro, tanto através como setor público, pelo setor privado e principalmente nos proprietários desses locais que não têm, muitas vezes, a forma de dar um destino ou não têm recursos para fazer a recuperação, porque são prédios que estão tombados pelo patrimônio histórico. Então, é uma oportunidade que a gente acredita que precisa ser bem trabalhada, e a gente possa fazer a recuperação. Temos outros exemplos, né? Nós temos uma casa aqui no centro, que hoje é um restaurante, e que virou ponto turístico. Quanta gente vem aqui para almoçar por causa da grandiosidade que é aquela obra. Eu não sei quem pediu a parte, a vereadora Gladys? Sim, vereador Felipe. Pode falar, vereadora. Eu quero lhe parabenizar em primeiro momento, porque é de grande importância isso, e só para colaborar, então, com a sua pesquisa, dizer que há mais de 15 anos nós temos aqui a estação férrea aqui no Desvio Risso, que ela está se deteriorando, ela está ali caindo, de uma grande importância, né? A estação onde passava o trem, nós já havíamos solicitado inúmeras vezes para fazer esse tipo de parceria, mas nunca tivemos uma ponte do poder público. Então, esse projeto eu votarei favorável certamente, quero lhe dar os parabéns, porque essa é a nossa história, nós temos prédios lindos, Gramado, se você vai a Gramado, Canela, eles têm muitos restaurantes nessas casas antigas, né? E como a gente fica feliz, se sente bem, então vamos recuperar, sim, parte da nossa história. Parabéns, vereador Felipe. Muito obrigado, vereadora Gladys. Só para dar um exemplo, nós estamos com duas fotos na tela. Uma é da Maesa, obviamente, e a outra é a primeira casa de Caxias do Sul, ali no Cerro da Glória. E a família que está no terreno conseguiu fazer toda uma recuperação do terreno, menos da casa. É óbvio que o custo de recuperação da casa é muito maior. É muito maior. Tem uma cervejaria, tem uma vinícola, tem uma whiskeria funcionando ao redor disso tudo, e essa casa está assim. Eles estão loucos para recuperar, né, e poder transformar em mais um ponto turístico de Caxias do Sul. Esse é um outro exemplo. Vereador Cadori, seu à parte. Vereador Felipe, ontem eu, representando a casa, tive o privilégio de ser indicado para representar a casa na posse do Conselho Municipal de Turismo. E eu vejo o turismo como uma necessidade muito forte em Caxias do Sul. E já se comentou aqui por muitas e muitas vezes a falta de investimento, a falta de estudo, a falta de atenção ao turismo. E em nenhum momento o Executivo desprezou ou entrou em conflito com o Compact. Eu acho que está se construindo um novo tempo. Nós precisamos, sim, valorizar o nosso patrimônio histórico, e esse teu projeto não vem nada afrontar o Executivo, muito pelo contrário. Ele vem propor um aproveitamento muito grande ou necessário de todos os patrimônios tombados. Então, elogio essa tua atitude e, com certeza, iremos ser parceiros na avaliação e na condução desse projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Cadori. E é o que eu lhe disse no início, né? A ideia é auxiliar o poder público com esse projeto de lei. Se o governo achar interessante, inclusive, qualificar ele, porque nós tivemos que tirar muitos artigos do projeto, que ele pode ser levado para o decreto depois, para não ser inconstitucional. Então, se o governo
me opor a retirar ele e encaminhar ao Executivo para que ele venha para a Câmara de Vereadores. Vereadora Gladys, uma declaração de líder para continuar e ceder os apartes. Uma declaração de líder ao MDB, com a palavra o vereador Felipe, senhor presidente. Em declaração de líder, a bancada do MDB permanece na palavra Felipe. Muito obrigado, vereadora Gladys. Vereador Lucas, seu aparte. Obrigado, vereador Felipe. Primeiro, lhe parabenizar. Acho de extrema importância, né? O senhor está abordando esse tema e eu tenho lhe acompanhado pelas redes sociais. A incursão que o senhor tem feito aí com o seu pequeno, com o Martim, em vários desses lugares que o senhor apresentou nas fotos. E quero lhe dizer que, de fato, nós precisamos de uma política pública e de legislação que fomente e incentive os proprietários a manter essas propriedades guardadas, cuidadas e com a devida agilidade. Eu não conheço as minúcias do seu projeto, mas a priori, pelo que o senhor está apresentando, né, eu acho ele muito importante, válido, quero olhar com mais atenção e lhe dizer que o senhor citou aí, trouxe a casa essa do Cerro da Glória, mas eu tenho estado no interior e quero citar alguns lugares do interior que eu me deparei com casas e com edificações extremamente antigas. Semana passada eu estive em Sebastopol. E lá em Sebastopol, o presidente deve conhecer aí, logo que a gente sai aí da BR, uns 3 quilômetros, nós temos uma família que tem uma agroindústria com uma casa de origem alemã, de uma casa que tem uns 120, 130 anos, da imigração alemã, que começa antes da italiana, inclusive, e que esperam por esse incentivo, um apoio, e há bastante tempo aguardam retorno. Então, cito esse exemplo. Na Terceira Légua, senhor presidente, lá na sua região, da estrada da Terceira Légua, que vai para Galópolis, também tem uma casa mais de 100 anos, uma casa em pedra. Então, se a gente pensar no interior e a relação toda do patrimônio com o turismo, nós temos aí uma série de locais que não estão no centro, então muitas vezes não estão tão evidenciados pela nossa memória, mas que também há de a gente fazer esse esforço, né? E aí a gente poderia pegar vários exemplos em todos os distritos e locais assim do interior e que são de grande importância e que essas pessoas que estão na colônia, que estão trabalhando na agricultura, em outros setores, também esperam esse incentivo. Então, parabéns, vereador Felipe. Talvez a gente podia, a gente já me colocando como parceiro nesse tema, e o senhor, que é um estudioso na área do turismo, ver o que os outros municípios do Rio Grande do Sul, inclusive alguns parecidos com o nosso, acho que o senhor está citando aí, né? Estou vendo o mercado público de Porto Alegre estão fazendo, e que isso, os bons exemplos, nos sirvam de ideias também. Parabéns, vereador Felipe. Obrigado, vereador Lucas. Inclusive, o projeto, né, a gente protocolou agora pela manhã, ele está à disposição dos vereadores para sugestão de emendas, enfim, ele está aberto para troca de informações. Inclusive, o projeto a gente não limitou uma área da cidade, a gente deixou a cidade aberta por causa disso que o senhor falou. Nós temos aí no Cerro da Glória e temos prédios históricos em Criúva, então é muito ampla a cidade para a gente limitar um espaço somente. E nós temos diversas formas de cultura na cidade de Caxias do Sul, então eles podem ser ocupados das mais variadas formas. Inclusive, estive conversando com o secretário César Schirmer nesse dia em Porto Alegre. Santa Maria já tem uma lei de incentivo à ocupação e preservação de prédios, né? Porto Alegre deve encaminhar para a Câmara de Vereadores um projeto nesse sentido nos próximos dias. Além de tudo, a Prefeitura de Porto Alegre está prevendo um investimento nos próximos meses agora de 12 milhões de reais no centro histórico da capital para recuperação e já, obviamente, prevendo um retorno muito maior, né, na geração de impostos e turismo na capital gaúcha. Então, é uma ideia inicial, eu tenho certeza que, respeitando o plano de diretor, né, qualquer localização na cidade, nós temos condições de ocupar esses prédios, e a gente fez até uma relação daquilo que a gente já pesquisou de outras cidades e que vem tendo ocupação. Até vou ler porque a relação é muito grande de possibilidades. Tem agências de turismo receptivo... Lá já lhe concedo, vereadora Denise. Agências de turismo receptivo, albergue da juventude, antiquário, ateliê de artes, bistrôs, cafeteria, loja de vinho, choperia, cineclube, confeitaria, conservatório de música, coworking,
Escola de Artes Plásticas e Artes Cênicas, Escola de Cinema e Teatro, Escola de Circo, Escola de Dança, Escola de Gastronomia, Escola de Música, Floricultura, Galeria de Arte e Exposições, Teatro, Livraria, Loja de Artesanato com identidade local e regional, Museu e Espaço de Memória, Micro Cervejaria, Oficina e Escola de Artesanato, Hostel, Pousada, Restaurante Temático Identitário, Sorveteria, Serviço de Atendimento e Informação ao Turista, Sebo e até startups estão sendo utilizados, prédios antigos, para manter a conservação e geração, obviamente, de muito emprego e renda para as cidades. Vereadora Denise, seu à parte. Bom, vereador Felipe, quero lhe cumprimentar por essa proposta, né? Eu vejo que ela é bem importante, já sinaliza um caminho bem positivo, né, para a preservação do patrimônio da nossa cidade, né? Eu também quero me aprofundar e conhecer mais dessa proposta. E eu também gostaria de já deixar registrado aqui, né, que hoje, no início da tarde, o governo municipal vai trazer a proposta de alteração daquela legislação que tinha se anunciado inicialmente sobre a questão da preservação do patrimônio, do Compac, que inicialmente era de iniciativa do Legislativo, mas o Executivo vai estar apresentando uma proposta, uma alternativa, vai estar enviando hoje à tarde, então, aqui para a Câmara de Vereadores. Eu estarei representando o vereador Wagner Petrini, pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. Estarei recebendo, então, essa proposta para que a gente avalie aqui no Legislativo. Mas acredito que a sua proposta ela é inovadora, né, e ela avança, né, no sentido da ocupação, mas uma ocupação com qualidade e com preservação. Acho que essas duas coisas que a gente precisa conciliar, né, e quem dera a gente consiga, a partir desse debate, dessa legislação que está entrando, a gente consiga já incluir algo, né, da sua proposta. Então, só deixar esse registro. Obrigada, vereador. Muito obrigado, vereador Denise, e tenho certeza que esses projetos que, quando aportam aqui no Legislativo, ele tem condições de auxiliar o município na geração de emprego, renda, sem dúvida nenhuma, mas principalmente na preservação histórica e cultural da cidade. Nós temos um projeto também que tramita aqui na casa, que é com relação à utilização das calçadas, né, por bares e restaurantes, o que acontece no mundo inteiro, e Caxias do Sul não consegue se adaptar. A gente tem um projeto tramitando aqui na casa com relação a isso também. E aí nós temos mais 2 exemplos, né, uma que é muito conhecida, uma casa aqui na cidade de Caxias do Sul, aquela Casa Vermelha, e a casa de baixo é lá na linha 40, e por que não um espaço desses, né, que hoje a família não consegue, ou possivelmente não consegue dar um destino, não tem condições financeiras de recuperar, por que não servir de ponto de entrada para um local tão bonito que é a linha 40, né, preservada, recuperada, com um espaço de um café ou de um ponto de turistas, enfim, né, tem tantas possibilidades que a gente pode utilizar através de leis de incentivo e que possa provocar positivamente os proprietários e até as empresas a ocuparem esses espaços, recuperando eles e devolvendo para a sociedade. Então, senhor presidente, a ideia do projeto é trabalhar esses prédios abandonados, prédios que ainda não estão abandonados, mas que podem sofrer um processo de recuperação muito mais ágil e mais rápida. Hoje nós temos esses locais sem gerar impostos, sem gerar renda, sem gerar emprego e muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, gerando insegurança por tudo aquilo que envolve o cinturão desses prédios abandonados. Então, em vez de nós demolirmos os prédios, né, por que não ocupá-los de forma organizada, justa e mantendo a história da cidade? Porque para quem gosta de viajar e quem conhece outras cidades, outros países, sabe a importância que isso tem, o quanto isso devolve para a sociedade a história, a cultura, a recuperação, e o quanto as pessoas acabam cuidando e preservando ainda mais a sua cidade. Então, senhor presidente, lhe agradeço o tempo e o projeto está aí, protocolado, para quem quiser... Se possível, uma parte, vereador. ...debater e sugerir modificações. Vereador Moleque, seu à parte. Obrigado, bem breve, vereador Felipe, parabéns pelo tema. Eu só queria dar um reforço nesse convite que a vereadora Denise fez. Acredito que você, vereador Felipe, tem uma baita experiência da nossa cidade na Câmara de Vereadores, a Denise também, e na reunião que a gente teve entre governo, Compac e Câmara de Vereadores, ficou muitos pontos positivos, onde muitas pessoas aí trouxeram a história de Caxias e a importância de manter esses prédios públicos e de incentivarem também os proprietários nesse sentido do que vem de encontro ao seu projeto.
Então, fica aqui meu reforço para o convite das 14 horas, que o governo vai estar presente na casa, a vereadora Denise vai estar comandando essa reunião, e fica o convite aos demais vereadores e principalmente a você, Felipe, que se puder estar presente às 14 horas na Câmara de Vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador Moleque. Então, senhor presidente, agradecer os apartes dos colegas. A ideia do projeto é desenvolvimento econômico, preservação do patrimônio histórico, cultura, história do Sul. Muito obrigado, senhor presidente.